Você já ouviu falar dos Cavaleiros Templários, aqueles guerreiros lendários envoltos em mistério, poder e muitas controvérsias? Hoje, vamos mergulhar de cabeça na história deles, desde a origem até o trágico fim. Vamos descobrir se eles realmente esconderam segredos ocultos, como a lendária Arca da Aliança ou até mesmo o Santo Graal. E tem mais, será que eles desapareceram de vez ou ainda estão entre nós de formas que nem imaginamos? Fique até o final, porque essa história vai te surpreender. Tudo começou no caos das Cruzadas, lá no século XVIII. Peregrinos cristãos viajavam para Jerusalém, mas o caminho era perigoso, cheio de assaltantes e ameaças. Então, em 1119, Hugo de Payens, um cavaleiro francês, reuniu um pequeno grupo de cavaleiros com uma missão ousada: proteger esses peregrinos. Com o apoio do rei Balduíno IV de Jerusalém, eles fundaram a Ordem dos Cavaleiros Templários. Essa ordem não era comum. Eles juraram viver em pobreza, castidade e obediência. Usavam uma túnica branca com uma cruz vermelha. E mais curioso ainda, o símbolo de dois cavaleiros montados no mesmo cavalo. O sinal de humildade, mas também de irmandade e força coletiva. E você já se perguntou se essa sede, construída no Monte do Templo, escondeu segredos que só os Templários descobriram? Vamos explorar essa possibilidade mais adiante. Os Templários rapidamente se tornaram muito mais do que simples protetores. Eles eram guerreiros incríveis, conhecidos por sua bravura nas cruzadas. Fizeram história nas batalhas de Tortosa e Lisboa, e estavam entre os principais responsáveis pela captura de Acre. Mas não foi só nas batalhas que eles brilharam. A ordem cresceu em riqueza e influência, especialmente depois que receberam o apoio total do Papa, sendo isentos de impostos e acima das leis locais. Não demorou para que eles se tornassem uma verdadeira potência política e militar. Agora, um dos aspectos mais intrigantes: o sistema bancário criado pelos Templários. Eles foram pioneiros em algo que se assemelha aos bancos modernos. Os peregrinos depositavam seu dinheiro na Europa e sacavam no Oriente Médio. Impressionante, né? Mas será que essa riqueza também escondeu mistérios maiores, como o famoso Santo Graal ou a Arca da Aliança? Apesar do sucesso, os Templários enfrentaram seu declínio quando Jerusalém foi perdida para o líder muçulmano Saladino em 1287. A ordem foi ficando enfraquecida e, para piorar, suas enormes riquezas despertaram a ganância de muitos. E foi aí que o rei Filipe IV da França, conhecido como Felipe o Belo, entrou em cena. Endividado até o pescoço, ele decidiu que precisava das riquezas dos Templários para salvar seu trono. Assim, em 1307, numa sexta-feira 13, o rei acusou os Templários de heresia, adoração a Baphomet e outras acusações absurdas. Muitos foram torturados até confessarem crimes que provavelmente nunca cometeram. Mas será que essas confissões foram resultado apenas da tortura? E o que dizer das teorias sobre o enigmático Baphomet? Seria ele um símbolo de sabedoria oculta ou algo mais sinistro? A ordem foi oficialmente dissolvida em 1312, e em 1314, o último grão-mestre dos Templários, Jacques de Molay, foi queimado vivo em Paris. Antes de morrer, ele amaldiçoou tanto o rei quanto o Papa Clemente V, dizendo que ambos se juntariam a ele no julgamento divino em menos de um ano. E surpreendentemente, foi exatamente isso que aconteceu. Ambos morreram pouco depois. Coincidência? Apesar do fim trágico, o legado dos Templários sobreviveu. Dizem que muitos fugiram para Portugal, onde formaram a Ordem de Cristo. E curiosamente, séculos depois, essa ordem foi vital nas grandes navegações de Portugal, incluindo figuras como Vasco da Gama e até Cristóvão Colombo. Será que os Templários desapareceram por completo ou eles simplesmente mudaram de nome e continuaram sua missão em segredo? Fica aí o mistério. Mas espera aí, não dá para falar dos Templários sem mencionar os segredos que envolvem essa ordem, né? Desde o início, muitos acreditavam que eles guardavam mais do que riquezas físicas. Entre os boatos mais famosos está a suposta descoberta da Arca da Aliança. Você já deve ter ouvido falar dela. Uma relíquia bíblica, que segundo a tradição, contém os 10 mandamentos, as tábuas que Deus teria entregue a Moisés. Dizem que os Templários a encontraram nas escavações no Monte do Templo, e essa descoberta teria dado a eles poderes especiais, que explicam o rápido crescimento de sua influência. E se não bastasse, ainda há as teorias sobre o Santo Graal. Sim, aquele mesmo cálice que Jesus teria usado na última ceia. Alguns acreditam que os Templários foram os responsáveis por escondê-lo, e que isso garantiu a eles poder e longevidade. Será que eles realmente tiveram acesso a essas relíquias, ou é apenas mais um mito que cerca a ordem? Pensa só, você confiaria em uma ordem que guardava segredos tão poderosos? Deixe nos comentários o que você acha dessas teorias, e se você acredita que essas relíquias poderiam mesmo existir. Mas apesar de toda essa aura de mistério, a queda dos Templários não foi por falta de poder, ou por não terem mais o que proteger. Foi, na verdade, por excesso de poder e riquezas. O rei Felipe IV da França, que estava afundado em dívidas, viu nos Templários a oportunidade perfeita para resolver seus problemas financeiros. E aqui está a parte mais trágica. Os Templários foram traídos por alguém que deveria protegê-los, o Papa Clemente IV, que se uniu ao rei francês para dissolver a ordem. Imagine a cena. Milhares de Templários, guerreiros honrados, sendo caçados e aprisionados.
Em 1307, numa fatídica sexta-feira 13, muitos foram capturados e torturados. E foi aí que surgiram as lendas de práticas secretas, como a adoração a Baphomet, um suposto ídolo pagão. Agora, aqui vai uma pergunta para você. Você acha que essas acusações eram reais, ou eram só uma desculpa para destruir a ordem? E mais, será que as sociedades secretas que conhecemos hoje como a maçonaria têm suas raízes nos templários? Há muita especulação por aí, mas o mistério não para por aí. Talvez a parte mais intrigante dessa história seja o famoso tesouro perdido dos templários. Dizem que antes de serem capturados, os templários esconderam sua vasta fortuna, e essa riqueza nunca foi encontrada. Para onde foi esse tesouro? Alguns acreditam que ele foi levado para Portugal, onde os templários conseguiram proteção ao se reorganizarem sob o nome de Ordem de Cristo. Outros acreditam que parte do tesouro foi parar na Escócia, onde ajudou a financiar a revolta escocesa contra a Inglaterra. E aí, o que você acha? Será que esse tesouro ainda está escondido em algum lugar esperando para ser descoberto? Se você tivesse a chance, onde procuraria? A história dos Cavaleiros Templários é cheia de glórias, mistérios e tragédias. Mas o que mais nos fascina são as perguntas que ainda estão sem resposta. Onde está o tesouro? O que realmente aconteceu naquelas escavações em Jerusalém? Será que os Templários ainda influenciam o mundo de alguma forma, através de sociedades secretas? Deixe nos comentários a sua teoria favorita sobre os Templários. E se você quer continuar mergulhando nesse mundo de mistérios históricos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Eles são uma das ordens mais enigmáticas e lendárias da história. Guerreiros, monges, banqueiros e talvez guardiões de segredos antigos. Os Cavaleiros Templários despertam fascínio até hoje. Vamos mergulhar na história deles, do nascimento glorioso ao fim trágico, passando pelas batalhas mais épicas das cruzadas e pelos mistérios que até hoje nos fazem questionar. O que eles realmente descobriram? Pegue sua espada, ou melhor, o seu café, e vamos desvendar essa história juntas. No século XVIII, em meio às cruzadas, um pequeno grupo de cavaleiros, liderado por Hugo de Payens, surgiu com uma missão ousada: proteger os peregrinos que viajavam para a Terra Santa, frequentemente atacados por ladrões e inimigos. Com a bênção do rei Balduíno II de Jerusalém, nasceu a Ordem dos Cavaleiros Templários. Eles fizeram votos de pobreza, castidade e obediência, e adotaram como símbolo a túnica branca com a cruz vermelha. A sede deles? Nada menos que o Monte do Templo em Jerusalém, um local cheio de história e, segundo muitos, de segredos milenares. Seria o início de uma era de mistérios e poder. Com o tempo, os templários se tornaram muito mais do que protetores. Eles se destacaram nas batalhas das cruzadas, como a captura de Acre e Lisboa. Seu prestígio cresceu, assim como suas riquezas. Com o apoio do Papa, os templários receberam isenções de impostos e passaram a ter grande autonomia, respondendo diretamente ao pontífice. Mas o que os tornou únicos foi a criação do primeiro sistema bancário da história. Imagine só, um peregrino podia depositar seu dinheiro em uma sede templária na Europa e sacar em Jerusalém. Uma inovação para a época. E mais, as fortunas dos templários aumentaram, o que também os colocou no caminho de muitos inimigos poderosos. Apesar do sucesso militar e financeiro, o destino dos templários mudou drasticamente com a queda de Jerusalém em 1187. O enfraquecimento da ordem e sua enorme riqueza despertaram a ambição do rei Filipe IV da França. Endividado, ele via nas fortunas dos templários a solução para seus problemas. Assim, começou uma campanha contra a ordem. Em 1307, numa sexta-feira 13, muitos cavaleiros templários foram presos, acusados de heresia, adoração a Baphomet e outros crimes. Sob tortura, confessaram práticas obscuras que, muito provavelmente, eram falsas. Mas essas acusações marcaram o início do fim. Uma das acusações mais misteriosas contra os templários era a adoração a uma figura chamada Baphomet. Descrito de várias formas, uma cabeça decepada, uma figura com 3 faces, ou até mesmo uma entidade com características animais, Baphomet se tornou o centro de teorias esotéricas e ocultistas. Mas o que era realmente essa figura? Um símbolo de sabedoria? Um artefato encontrado durante as cruzadas? Ninguém sabe ao certo. Muitos acreditam que as acusações de heresia eram apenas uma forma de desacreditar os templários. Outros defendem que eles possuíam segredos ocultos adquiridos no Oriente, durante suas escavações no Monte do Templo, em Jerusalém. Em 1312, o Papa Clemente V, pressionado por Filipe IV, dissolveu oficialmente a Ordem dos Cavaleiros Templários. Mas o golpe final veio 2 anos depois, em 1314, quando o último grão-mestre Jacques de Molay foi queimado vivo em Paris. Dizem que, antes de morrer, Molay amaldiçoou o rei Filipe e o Papa, e o mais curioso é que ambos morreram logo em seguida. Coincidência ou maldição? Nunca saberemos. A queda dos Templários deixou muitas perguntas sem resposta. Uma delas é, onde foi parar a imensa fortuna da Ordem? Quando as tropas do rei invadiram a sede dos Templários, o tesouro havia desaparecido. Até hoje não se sabe ao certo para onde foi. Alguns acreditam que ele foi levado para Portugal, onde os Templários se reorganizaram sob o nome de Ordem de Cristo. Outros especulam que parte desse tesouro pode ter sido escondida na Escócia.
E você, já imaginou se o tesouro dos Templários ainda está escondido em algum lugar esperando para ser descoberto? Mesmo após o fim oficial da Ordem, o legado dos Templários nunca desapareceu por completo. Dizem que eles influenciaram a maçonaria e outras sociedades secretas que surgiram séculos depois. No caso de Portugal, os cavaleiros que escaparam fundaram a Ordem de Cristo, que teve um papel fundamental nas grandes navegações e descobertas de terras, como as de Vasco da Gama e Cristóvão Colombo. A Cruz Vermelha dos Templários, presente nas velas dos navios portugueses, é um lembrete de que, de certa forma, eles continuam a navegar pelos mares da história até hoje. A história dos Cavaleiros Templários é fascinante, cheia de heroísmo, mistério e tragédias. Eles eram guerreiros religiosos, banqueiros inovadores e, para muitos, guardiões de segredos perdidos. Mas até hoje nos perguntamos o que realmente aconteceu com eles. Onde está o tesouro? E será que ainda existem resquícios da ordem de sociedades secretas modernas? A verdade talvez esteja nas entrelinhas da história. Os Templários podem ter desaparecido das páginas dos livros, mas o mistério que eles deixaram continua vivo. Pouca gente sabe, mas os Cavaleiros Templários, ou melhor, a sua sucessora, a Ordem de Cristo, teve um papel fundamental nas grandes navegações. Após a queda oficial da Ordem, muitos Templários fugiram para Portugal, onde foram acolhidos pelo rei Dom Gines. Para proteger os cavaleiros, ele criou a Ordem de Cristo, que herdou muitos dos segredos, riquezas e poder dos Templários. Essa ordem foi essencial no financiamento e organização das expedições que levaram os navegadores portugueses a descobrir novos mundos. Um detalhe interessante é que a famosa Cruz Vermelha dos Templários foi pintada nas velas das caravelas portuguesas. Ou seja, quando Vasco da Gama e Cristóvão Colombo cruzaram os oceanos, estavam levando consigo o símbolo e o legado dos Cavaleiros Templários. Você já parou para pensar que os Templários, de certa forma, ajudaram a moldar o mundo moderno através das navegações? O legado deles foi muito além das cruzadas, e quem sabe até hoje eles ainda estejam por aí, disfarçados em novas ordens e instituições. E agora, um dos pontos mais fascinantes e discutidos sobre os Templários: a possível conexão com a maçonaria. Segundo algumas teorias, muitos dos Templários que escaparam da perseguição na França se refugiaram na Escócia. Lá, eles teriam ajudado a formar uma organização secreta que mais tarde viria a ser conhecida como maçonaria. O rito escocês da maçonaria, em particular, tem muitos elementos que, para alguns historiadores e teóricos, são reminiscências dos rituais templários. Embora não haja uma prova histórica concreta dessa ligação, o mistério e as coincidências alimentam essa conexão até hoje. Símbolos comuns, como o uso da cruz e o conceito de irmandade secreta, fazem com que muitos acreditem que os Templários e a maçonaria compartilham mais do que simples coincidências. Será que os segredos dos Templários foram passados adiante, protegidos por essa nova sociedade? E mais, será que alguns desses segredos podem ter influenciado eventos históricos importantes, como a Revolução Francesa? Existem teorias de que essa foi uma vingança dos Templários contra a monarquia, mas é algo que nunca saberemos ao certo. Um dos pontos mais controversos na queda dos Templários foi a acusação de que eles adoravam uma figura chamada Baphomet. Mas afinal, quem ou o que era Baphomet? Alguns acreditam que era um símbolo de sabedoria oculta, uma referência às práticas esotéricas que os Templários poderiam ter adquirido durante suas incursões no Oriente. Outros, no entanto, veem Baphomet como uma invenção dos acusadores, usada para desacreditar e justificar a destruição da ordem. Há teorias de que Baphomet seria uma corrupção do nome Maomé, ligando os Templários ao Islã, o que teria sido uma heresia para a época. Outra teoria diz que Baphomet representava um conhecimento proibido, algo que os Templários descobriram em suas escavações no Mundo Templo, talvez relacionado à antiga sabedoria egípcia, ou até à Cabala. O fato é que a figura de Baphomet se tornou um ícone misterioso e intrigante cercado de mitos. Até hoje, Baphomet é um símbolo utilizado em várias práticas ocultistas, mas sua verdadeira origem permanece envolta em sombras. Seria apenas uma invenção maliciosa, ou os Templários realmente possuíam segredos além da compreensão da Igreja? O legado dos Cavaleiros Templários é profundo, e vai muito além de simples guerreiros das cruzadas. Eles foram pioneiros em finanças, guardiões de mistérios e possivelmente influenciaram as maiores navegações da história. Além disso, seu envolvimento com sociedades secretas e teorias esotéricas faz com que a sua história continue viva e cheia de especulações. Os Templários não são apenas uma figura do passado, mas uma lenda que atravessou os séculos e continua a inspirar histórias, teorias da conspiração e até movimentos modernos. O mistério sobre sua verdadeira missão, o destino do seu tesouro e os segredos que eles guardaram nunca deixou de fascinar. E agora eu pergunto, será que algum dia teremos respostas definitivas? Ou o maior segredo dos Templários é justamente o fato de que nunca saberemos tudo? Após a queda oficial dos Templários, muitos cavaleiros encontraram refúgio em Portugal. Sob a proteção do rei Dom Gines, eles foram reagrupados na chamada Ordem de Cristo. E aqui entra um dos capítulos menos conhecidos da história dos Templários. Eles desempenharam um papel crucial nas grandes navegações.
as riquezas, conhecimentos náuticos e, claro, a cruz vermelha que adornava as velas das caravelas portuguesas são um legado direto dos Templários. Os descobrimentos, como as viagens de Vasco da Gama e Cristóvão Colombo, foram em parte financiados pela Ordem de Cristo. A ideia de que os Templários continuaram, de certa forma, a moldar o mundo por meio dessas navegações é fascinante. E quem sabe que outros segredos eles levaram consigo para o Novo Mundo. Com o fim da Ordem, muitos Templários buscaram refúgio na Escócia. Há teorias que sugerem que eles não apenas encontraram abrigo, mas também ajudaram a formar a maçonaria. O rito escocês da maçonaria, em particular, contém muitos elementos que lembram os Templários. O simbolismo, os rituais e até mesmo o conceito de uma irmandade secreta com hierarquias e segredos guardados. Essa possível conexão alimenta o mistério em torno das duas ordens. Embora não haja provas concretas dessa relação, o fato de que as duas organizações compartilham símbolos e ideais semelhantes faz com que as especulações continuem até hoje. A maçonaria e os Templários. Será que estamos falando de duas faces de uma mesma moeda que ao longo dos séculos foram se adaptando e sobrevivendo às adversidades? Outra questão que continua a intrigar é a figura de Baphomet. Acusados de adorar essa entidade, os Templários foram condenados por heresia. Mas quem ou o que era Baphomet? Alguns estudiosos acreditam que o nome Baphomet seria uma corrupção do nome Maomé, um reflexo das influências que os Templários absorveram no Oriente Médio durante as Cruzadas. Outros, porém, especulam que Baphomet simbolizava um conhecimento oculto, algo esotérico e profundo, que os Templários descobriram nas suas escavações no Monte do Templo. Mas será que essa acusação foi apenas uma desculpa para destruir a Ordem? A verdade é que, até hoje, Baphomet permanece uma figura envolta em mistério, associada tanto a teorias conspiratórias quanto a simbolismos ocultistas. Seria essa entidade um simples artifício político ou realmente um segredo que os Templários levaram consigo para a fogueira? A história dos Cavaleiros Templários está longe de ser apenas um relato de guerras e vitórias. Eles foram muito mais do que guerreiros das Cruzadas. Foram banqueiros, estrategistas, místicos e, para muitos, guardiões de segredos que atravessaram os séculos. Desde suas conexões com as grandes navegações até os mistérios que cercam Baphomet e a maçonaria, o legado dos Templários é um dos mais ricos e duradouros da história. Os Templários não desapareceram por completo. Suas ideias, símbolos e influências estão por toda parte, desde a história dos navegadores portugueses até os rituais secretos das sociedades discretas. O mistério continua vivo, e talvez esse seja o maior legado dos Templários, nos deixar sempre com perguntas e a sensação de que nunca teremos todas as respostas. Talvez o verdadeiro segredo dos Templários seja justamente esse: manter o mistério vivo, desafiando-nos a continuar buscando por respostas em meio às sombras da história. Apesar da queda oficial da Ordem em 1312, a influência dos Cavaleiros Templários nunca desapareceu completamente. Hoje, o legado deles pode ser visto em várias frentes: na arquitetura, na cultura popular e, claro, nas muitas teorias da conspiração que continuam a circular. A Cruz Vermelha dos Templários ainda pode ser vista em monumentos, igrejas e até em brasões de famílias nobres por toda a Europa. E não é só na história antiga que os Templários estão presentes. Filmes, séries e livros exploram a mística que envolve essa ordem. Desde o Código da Vinci até Assassin's Creed, os Templários continuam a inspirar histórias, filmes e jogos. Essa mistura de mistério, religião e poder mantém os Templários sempre atuais, alimentando o fascínio por sociedades secretas e seus supostos segredos. Curiosamente, ainda existem hoje grupos que se autodenominam Ordem dos Templários, reivindicando a continuidade da tradição cavaleiresca, embora com fins principalmente filantrópicos. Será que em algum lugar eles ainda guardam segredos da ordem original, passados de geração em geração? As histórias dos Templários também estão intimamente ligadas às sociedades secretas. Acredita-se que após a dissolução da Ordem, muitos dos Templários se infiltraram em outras ordens e se tornaram parte da elite secreta da Europa. A maçonaria, como já mencionamos, é o exemplo mais conhecido, e essa suposta conexão levou a muitas especulações sobre o papel dos Templários em eventos históricos, como a Revolução Francesa. Dizem que após o fim trágico da Ordem, os Templários sobreviveram em segredo, escondendo sua riqueza, seus segredos e seu conhecimento esotérico. Ao longo dos séculos, teorias sobre o envolvimento deles em conspirações globais surgiram, alimentando a ideia de que a Ordem nunca desapareceu realmente, mas apenas mudou de nome e de forma. Seja através das navegações portuguesas, das influências sobre a maçonaria, ou até mesmo do suposto tesouro que nunca foi encontrado, a influência dos Templários parece eterna. Até hoje, a ideia de que uma ordem poderosa pode estar agindo nas sombras, manipulando eventos históricos e guardando segredos antigos, mexe com o imaginário popular. E por fim, não podemos encerrar essa história sem falar novamente sobre o tesouro perdido dos Templários. Esse é um dos maiores mistérios ainda não resolvidos da história. Será que ele realmente existiu, ou foi apenas uma invenção para justificar a perseguição à Ordem?
Algumas lendas dizem que o tesouro foi transportado secretamente para a Escócia, escondido em locais como a Capela Rosslyn, enquanto outras teorias afirmam que ele foi levado para Portugal, onde foi usado para financiar a Ordem de Cristo e as grandes navegações. Será que algum dia encontraremos o paradeiro desse tesouro? Ou ele está destinado a permanecer um mito, guardado pelos ventos do tempo e pelas sombras do mistério? Os Cavaleiros Templários são mais do que uma ordem militar medieval. Eles são um símbolo da força, da fé, do mistério e, claro, de um poder que transcendeu as cruzadas e chegou até os dias de hoje. O legado que eles deixaram moldou não apenas a história da Europa, mas também a maneira como enxergamos o mundo das sociedades secretas e do poder oculto. De suas escavações no Monte do Templo, até os segredos que podem ter sido passados através das gerações, os Templários continuam a inspirar e intrigar. Se foram apenas guerreiros devotos ou guardiões de segredos milenares, talvez nunca saibamos com certeza. O que sabemos é que sua história, repleta de glórias, mistérios e tragédias, continuará a ser contada e estudada por séculos. E agora chegamos ao fim dessa jornada épica. Mas será que o fim dos Templários é realmente o fim? Ou é apenas o começo de outra história? Uma que ainda está sendo escrita nas entrelinhas da história oculta.